Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like. Temos uma atualização sobre a história da esposa que foi acusada pelo marido de infidelidade financeira. Foi a primeira história desse vídeo. Última atualização. Fui acusada de infidelidade financeira, mas, na verdade, meu marido estava traindo. Não sei se as pessoas se lembram, mas tive uma série de postagens no início do verão. Primeiro, sobre se eu estava errada por comprar um PC de jogos caro, uma escrivaninha e uma cadeira com a minha própria alocação de dinheiro divertido, o que levou a uma acusação de infidelidade financeira por parte do meu marido. Mais tarde, ele me disse que a questão real era que ele estava desapontado com o meu trabalho, desenvolvedora de software sênior, mas não no caminho da alta administração, minha aparência relativamente casual, não me arrumo com vestidos, maquiagem e salto alto para jantares em casa, e meu fracasso em cozinhar refeições extremamente elaboradas de várias etapas todas as noites. Depois de um experimento simples mostrar que mudar essas coisas, a culinária e a aparência, de qualquer forma, não o faria realmente feliz, ele me acusou de ser de baixo valor porque eu não era mais virgem quando nos conhecemos, na faculdade, há 12 anos, algo que ele nunca tinha mencionado como um problema antes, e depois admitiu que estava traindo com uma colega de trabalho. Que agora está grávida. Na minha última atualização, ele havia se mudado para a casa de Amy, sua colega de trabalho, e estávamos começando o processo de divórcio. Estou atualizando novamente aqui porque muitas pessoas gentis têm perguntado como estou e me desejado o melhor. Desculpe por não ter atualizado mais cedo, mas assim que voltei do fim de semana no spa que mencionei em minha última atualização, mergulhei no trabalho com meu advogado no acordo de divórcio e não achei sábio compartilhar meus problemas na internet, mesmo anonimamente, com questões legais ainda em andamento. A boa notícia é que conseguimos chegar a um acordo bastante rápido, e tudo está agora em execução, só estou esperando a data do tribunal, o que pode levar mais alguns meses, mas meu advogado diz que o acordo é sólido. Não foi tão favorável quanto a maioria de vocês, pessoas adoráveis, provavelmente teria desejado para mim, mas eu estava muito motivada a fazê-lo rapidamente. Eu consegui tudo o que realmente importava para mim. Primeiro, a casa que herdei da minha avó é 100% minha, junto com todos os móveis e outros pertences da casa. Minhas próprias contas de aposentadoria e minha conta de dinheiro divertido também são totalmente minhas. Entretanto, tive que dar a ele 75% dos outros ativos em dinheiro. Embora ele não estivesse no título da casa, ele contribuiu substancialmente para a grande reforma que fizemos, assim como para a manutenção desde então, e a casa valorizou muito desde que nos mudamos. Está tudo bem, pois ainda tenho muito dinheiro, especialmente porque sou bastante econômica na maior parte do tempo e posso reconstruir minhas economias rapidamente. Nosso acordo também estabelece que nenhum de nós tem direito às nossas respectivas rendas passadas, presentes ou futuras. Portanto, caso algo aconteça e ele perca o emprego antes da data do tribunal, eu não serei responsável por qualquer pensão alimentícia. Isso, na verdade, é um negócio muito bom para mim e me dá muita segurança. Caso alguém esteja se perguntando como fizemos isso tão rapidamente, nosso estado permite o divórcio por consentimento mútuo, o que basicamente permite um divórcio rápido sem um período de separação legal se as partes chegarem a um acordo sobre todas as finanças e bens. Dado que Amy está grávida, meu futuro ex-marido, vamos chamá-lo de Joe, sim, como psicopata do programa You, também estava muito motivado para não prolongar isso. Agora, para a parte mais suculenta desta atualização, no último fim de semana, logo depois de assinarmos todos os nossos papéis, Amy entrou em contato comigo. Ela perguntou se poderíamos nos encontrar e conversar. Talvez eu devesse ter recusado, mas admito que estava curiosa sobre a pessoa de 24 anos, prodígio e até recentemente virgem que era parceira do meu marido, então concordei em encontrá-la para almoçar. Então, a primeira coisa é que Amy está muito grávida, tipo terceiro trimestre. Ela confirmou que está prevista para meados de outubro, o que significa que o caso já dura muito mais tempo do que Joe deixou transparecer. Seja como for, isso é água passada, já que o divórcio está quase finalizado. No entanto, depois de algumas formalidades educadas, mas frias, ela me perguntou quando eu vou sair de casa. Porque certamente Joe já foi paciente o suficiente em me dar tempo para colocar minha vida em ordem, não é mesmo? E o apartamento dela é pequeno, e eles precisam de espaço para o bebê. O quê? Eu disse a ela que ela deve estar enganada, pois a casa é minha, herdada da minha avó, mas perguntei a ela, o que mais Joe contou sobre mim e sobre nosso casamento? E, mentira após mentira, mentiras de Joe, isso é, saíram de sua boca, junto com alguns fragmentos da história real. Estas joias incluem
Bem, era verdade que ela e Joe se conheceram no trabalho. Mas foi cerca de um ano atrás, quando ambos estavam fazendo entrevistas para o programa de treinamento executivo em que estão agora. Amy disse, no entanto, que eles se tornaram amigos antes de se envolverem romanticamente. Aparentemente, Joe disse a ela que era casado legalmente, mas que estávamos separados espiritualmente e vivendo vidas separadas desde 2020. Mas que ele não queria me expulsar e me deixar sem casa durante a pandemia, porque eu não ganhava muito dinheiro e moramos em uma cidade de alto custo de vida. Joe disse a Amy que nos conhecemos quando eu estava no início dos meus 20 anos, quando ele estava me orientando em um programa de preparação para o GED, que eu era uma pessoa que abandonou o ensino médio e estava lutando contra o vício, e essencialmente, que ele me resgatou. Me ajudou a ficar limpa, me deu aulas de preparação para o GED e me apoiou gradualmente na faculdade. Ele disse a Amy que eu estava me preparando para uma carreira em TI que atualmente ganhava $45.000 como técnica de helpdesk, e que ele queria ter certeza de que eu poderia pelo menos pagar um apartamento estúdio. Ele também disse a Amy que nos separamos porque eu tinha tido uma recaída e ele não podia ter um relacionamento significativo com uma viciada em drogas. Oh, tudo isso são mentiras. Minha história inteira de uso de drogas é ocasionalmente compartilhar um baseado na faculdade, talvez 4, 5 vezes no total, nunca nada mais forte. É verdade que Amy era uma prodígio virgem de 24 anos. Ela parecia consternada que Joe tinha me dito isso, no entanto, pelo menos a parte de ser virgem. Disse que não era uma questão moral, ela estava realmente focada na escola e no trabalho e não arranjava tempo para namorar. E que, em geral, os caras da idade dela pareciam mais interessados em encontros casuais, especialmente os tipos mais jovens do mundo financeiro, e ela não estava interessada nisso, mas Joe tirou um tempo para conhecê-la e estava realmente interessado em um relacionamento significativo. Perguntei a ela se a gravidez foi planejada? Ela disse que não, claro que não, mas foi um milagre porque Joe fez uma vasectomia, então eles interpretaram isso como um sinal de que deveriam manter o bebê. Oh, não, Joe não fez uma vasectomia. Como planejávamos ser um casal sem filhos, sugeri algumas vezes ao longo dos anos, ele afirmou firmemente que não queria alterar seu corpo dessa maneira, então ele deixou o controle de natalidade como minha responsabilidade. Então, parece que Amy é realmente inocente aqui. Quero dizer, aqueles de nós que já passaram por situações assim provavelmente saberiam que não se deve acreditar em um cara que afirma estar separado, mas ainda casado legalmente e morando com a esposa, mas, sem experiência em namoro ou relacionamento, posso entender por que ela acreditaria nele em tudo. Afinal, eu não sabia que havia algo de errado com Joe até alguns meses atrás, e eu era casada com ele. Claro que Amy não queria acreditar em mim, e eu não a culpo por isso também, afinal, ela está em um relacionamento com Joe há quase um ano e está grávida de 7 meses do bebê dele, que está chegando em breve, esteja ela pronta ou não. Eu não pude refutar imediatamente tudo o que ela disse, mas mostrei a ela algumas coisas. Primeiro, uma foto minha em minha adolescência com minha avó na frente da minha casa, e também meu perfil no LinkedIn, que mostra meu trabalho e educação atual. Disse a ela para fazer o que quisesse com a informação e para se cuidar e tomar conta dela mesma, e depois me despedi. Sim, foi tudo muito estranho, inesperado e surreal. Desculpe por ser tão longo, mas achei que aqueles que estão acompanhando minha história ficariam interessados nesta reviravolta. Não tenho certeza se vou atualizar novamente, talvez daqui a um ano, quando eu realmente tiver processado tudo com muita terapia e espero estar vivendo minha melhor vida. Quanto a Joe e Amy, cabe a eles encontrar o caminho deles. Eu realmente espero que ela abra os olhos e o deixe, mas infelizmente não estou confiante nisso. Tenho certeza de que ele será capaz de distorcer tudo a seu favor, porque é isso que ele faz. Mas também não posso mais fazer disso o meu problema. Sogra me chama de ganancioso enquanto pega toda a carne não utilizada no meu casamento. Informações que sei que serão perguntadas. Minha esposa e eu pagamos pelo casamento, ninguém mais. Minha sogra ajudou a colocar o marzipan nos bolos, já que minha cunhada fez os bolos, mas ela não se sentiu muito bem em determinado momento devido a uma condição médica. Só para esclarecer, eu não a culpo. E ela não tem culpa disso. Então minha esposa e eu tivemos que fazer a decoração e os recheios dos bolos. Algum contexto, eu, 24, e minha agora esposa, 21, nos casamos recentemente, um casamento meio pequeno com cerca de 25 convidados, embora inicialmente fosse para ser cerca de 35 convidados. Mas alguns não puderam comparecer de última hora, principalmente familiares e amigos próximos. Tivemos a ajuda de um dos convidados para comprar e preparar a comida, bem como para cozinhar no casamento, churrasco.
Como a convidada trabalha como chefe de cozinha e faz serviços de buffet de vez em quando, ela se ofereceu para nos ajudar com isso, e a única coisa que tínhamos que fazer era pagar pelas compras. Todo o planejamento, preparação e cozimento foram presentes de casamento dela e do noivo, teria custado entre $1.000 e $1.500 se a tivéssemos contratado. Ela planejou a refeição de forma que houvesse comida suficiente para 40 pessoas, para garantir que fosse o suficiente para os 35 iniciais, o que resultou em muitas sobras. Esta história começa no dia antes do casamento, quando meu sogro nos informa que não quer comparecer. Ele está hesitando se deveria ou não comparecer para mostrar apoio, mas não tinha certeza se era demais. Observação: queríamos saber quem compareceria 2 meses antes, mas minha sogra e minha cunhada compareceriam. Eles terminaram os últimos detalhes dos bolos e chegaram. Minha cunhada era uma das damas de honra, então ela fez a parte dela durante a cerimônia. Minha sogra mostrou um apoio mínimo durante toda a cerimônia. Ela foi a única pessoa que não derramou uma única lágrima durante todo o tempo, embora tenha sido muito emocionante. Até o celebrante e os convidados choraram um pouco porque foi muito bonito e emocional. Mas não minha sogra. Após o jantar, o bolo foi comido e o tempo de socialização terminou para os convidados que não dormiriam lá. Era hora de minha sogra e minha cunhada irem embora também. Minha sogra pediu para levar algumas das sobras para que minha cunhada pudesse almoçar no dia seguinte. Ela disse que embalaria a carne não aberta, os molhos e os temperos e os colocaria em recipientes menores para que tivéssemos menos trabalho no dia seguinte. Minha esposa concordou porque parecia razoável, mas eu estava mais cético, já que isso parecia muito fora de lugar para como ela tinha se comportado durante todo o evento. Perguntei por que elas levariam de volta para a cidade. Moramos a 2 minutos de distância, e o casamento foi a 45 minutos de distância. Minha sogra disse que tinha um cooler porque trouxeram os bolos. Então, se trouxessem a comida não utilizada, ela não estragaria. Eu verifiquei com ela novamente e deixei claro que era apenas transporte, ainda estaríamos levando a maior parte da comida para casa. Minha sogra disse que, claro, ela entendia. Eles partiram, e não aconteceu muito mais até o dia seguinte. Minha esposa me deixou em nossa casa, e começamos a descarregar tudo. Enquanto eu organizava onde as coisas deveriam ir e desempacotava todos os presentes e roupas, minha esposa pegou os recipientes de molho no apartamento deles que minha cunhada tinha preparado. Minha sogra havia ido novamente para a caravan deles. Quando minha cunhada voltou apenas com o molho, perguntei onde estava o restante das coisas. Ela disse que minha sogra deve tê-las esquecido no cooler e levou para a caravan. Não pensamos mais nisso naquele momento, já que tínhamos muitas sobras que precisavam ser consumidas de qualquer maneira. Avançando para ontem, tudo desandou. Minha esposa deveria levar minha cunhada a algum lugar no dia seguinte. Normalmente, pegamos emprestado um dos carros deles para fazer isso, pagamos pelo combustível e perguntamos primeiro se podemos pegar emprestado. Ainda não tínhamos recebido a carne de minha sogra, então minha esposa mandou uma mensagem para ela, e a seguinte conversa se seguiu. Você levou a carne para a caravan? Sim. Você a comeu? Não. Posso trazê-la de volta para casa amanhã quando eu levar minha irmã? Por quê? Porque queremos. Tudo bem, você pode deixar as chaves do carro e da garagem em casa. Você não precisa mais pegar emprestado o carro. Nós iremos buscar minha filha nós mesmos, colocando a carne na geladeira. Uau! Então, só porque queremos a carne de volta que pagamos, eu não posso mais pegar emprestado o carro? Eu nunca disse que vocês poderiam ficar com a carne ou que poderiam levar para a caravan. Vocês só a tinham porque tinham um cooler, para que não estragasse. Exatamente. Acho muito ganancioso de vocês dois não nos presentearem com a carne. Pense em tudo que já demos a vocês durante o relacionamento. Nós também temos limites, sabem? A esposa escreveu novamente explicando que a carne era um presente de casamento e pediu desculpas se houve algum mal-entendido. Ela mencionou que meus pais não pegaram nada do casamento e nem mesmo perguntaram. Ela também disse que eu verifiquei novamente se minha sogra entendia que a comida não aberta não era deles para ficar. Minha sogra então ligou para ela, mas eu atendi em vez disso, porque minha esposa estava chorando naquele momento. Minha sogra exigiu falar com minha esposa, mas eu informei que ela não estava em condições de atender a uma ligação naquele momento, mas estava ouvindo se houvesse algo importante. Minha sogra simplesmente disse para minha esposa ligar de volta quando pudesse e começou novamente a discutir sobre a comida. Sogra, pegamos a comida não aberta porque podíamos ver que vocês dois não seriam capazes de comê-la antes que estragasse. Foi muito ganancioso de vocês não nos deixarem tê-la.
Não planejamos ficar com toda ela para nós mesmos, mas é um presente de casamento. Temos o direito de decidir quem deve receber o que, já que muitos outros convidados no casamento também nos apoiaram ao longo do relacionamento. Não se trata apenas da comida, mas também é uma questão de princípio não pegar presentes de casamento de outras pessoas sem permissão, porque é muito rude. Sogra, bem, peça à sua esposa para nos ligar quando puder. Tchau. Eu acalmei minha esposa e levei o cachorro para passear. Em seguida, escrevi um longo texto para minha sogra para resumir toda a situação e fornecer mais perspectiva. Após 14 horas, ainda não recebemos uma resposta nem minha esposa. Oi, vou tentar fazer com que minha esposa ligue para você amanhã para que possam conversar. Em relação à comida, queríamos mantê-la para nós e depois distribuí-la para outras pessoas mais tarde. Está a vácuo e, desde que permaneça congelada, durará muito tempo. Tínhamos planejado dar a maior parte dela para um dos meus padrinhos, que teve que sair antes da comida ser servida. Ele também está surfando no sofá porque perdeu o emprego e acabou de conseguir um novo, ainda não recebeu salário. Em vez de podermos presentear essa carne a alguém necessitado, vocês têm metade do freezer cheio com a nossa carne sem permissão, de alguma forma se sentindo mais no direito. É por isso que ficamos chateados, não porque somos gananciosos. Parece que temos uma percepção muito diferente do que é a ganância. Portanto, se você ou seu marido tiverem algum problema com esta situação, repreendam-me, em vez de minha esposa, pois eu ficarei menos incomodado com isso. Espero que isso lhe dê um pouco mais de perspectiva sobre isso. Isso foi o fim dos eventos por enquanto, até pegarmos a carne e minha esposa decidir ligar para minha sogra. Atualização. Então, no dia seguinte à postagem, minha esposa recebeu uma mensagem de texto da minha sogra informando que a carne e todas as sobras, que eles ainda não haviam comido, estavam na geladeira deles no apartamento. Eles vieram à cidade e deixaram lá quando pegaram a irmã da minha esposa e voltaram para a caravana. Eles queriam que a gente pegasse tudo, já que não iam estar em casa e não queriam que a gente jogasse nada fora na casa deles, já que eles não estariam lá. Eu vou ser a pessoa mais compreensiva e não farei isso com eles. Agora nós cozinhamos e comemos um pouco da carne, cerca de 2 kg ontem, e não passamos mal, então está tudo bem, ufa. Eles queriam que a gente devolvesse os recipientes que usaram para o molho e as sobras, então fizemos isso. Em seguida, vou dar um pouco da carne cozida para o meu amigo, que está muito melhor agora. Ele recebeu o primeiro pagamento do trabalho, então as coisas estão melhorando para ele. Eu também deixei de seguir minha sogra nas redes sociais, mas não a bloqueei, caso haja uma emergência com minha esposa. Decidi que não vou mais interagir com ela até que ela peça desculpas. Isso, meus amigos, provavelmente vai demorar muito tempo. Provavelmente não vou atualizar mais nada sobre esse evento específico, mas com uma sogra que faz isso, pode haver mais no futuro. Provavelmente vou postar em outro lugar especificamente sobre sogras complicadas. Cuidem-se, pessoal, e obrigado pelas preocupações e conselhos. Acho que vou ter que terminar as coisas com o homem que eu amo porque não quero filhos. Eu, 30, e meu namorado, 34, estamos juntos nos últimos 4 anos. Nosso primeiro encontro foi praticamente contar nossas histórias de vida inteiras e falar sobre tudo e qualquer coisa, seja profundo ou não. Eu diria que a maior parte do nosso relacionamento tem sido assim. Mesmo quando discutimos, o que talvez tenha acontecido algumas vezes, nós fazemos uma pausa e nos reagrupamos depois que as emoções se acalmam. Quando discordamos, conversamos sobre isso. Ele me olha como se eu fosse a pessoa mais bonita que ele já viu. Ele está sempre me dizendo o quanto ele é sortudo por me ter e como eu mereço o mundo. Nós dois adoramos cozinhar e limpar um para o outro, então sempre temos diferentes jogos planejados, e o perdedor fica relaxando enquanto o vencedor mima o perdedor. Eu sei que parece estranho, mas funciona para nós. Eu amo muito esse homem e sei que ele me ama tanto quanto eu o amo. Agora, aqui está o problema. Alguns meses após começarmos a namorar, a questão das crianças foi trazida à tona. A comunicação é super importante para mim, e para ele, então eu disse a ele que não queria ter filhos. Ele achou que eu estava brincando porque todos os meus amigos e irmãos têm filhos a essa altura, e eu sou a tia divertida. Eu até organizei festas para as crianças e dias divertidos e temáticos quando estou passando um tempo a sós com elas. Eu gosto de crianças. Mas eu não quero ter as minhas próprias. Eu expliquei isso, e ele disse, bem, talvez você não tenha conhecido o cara certo. Eu tive que sentá-lo e explicar que, embora eu acredite que as pessoas podem mudar,
ele não pode ficar comigo esperando que minha opinião sobre crianças mude. Ele precisa aceitar que eu não quero ter filhos, em vez de esperar que eu mude de ideia, porque e se eu não mudar de ideia? Eu pedi a ele que pensasse nisso por 1 ou 2 semanas, e então poderíamos voltar ao assunto, porque nesse ponto estamos pensando em oficializar o relacionamento. Mas se as crianças fossem tão importantes para ele, então precisávamos parar agora antes que as coisas ficassem muito mais difíceis no futuro. Ele me disse mais tarde que as crianças não eram tão importantes para ele e que ele podia imaginar um futuro sem crianças. Avance para 1 mês atrás. Os pais dele e alguns parentes distantes estavam visitando para o casamento do irmão do meu namorado. Estamos nos Estados Unidos e a família dele é do leste europeu. Eu sempre me dei bem com os pais dele e com o irmão dele mais a esposa do irmão. Os pais dele visitam algumas vezes por ano e sempre foram muito gentis e atenciosos. Na recepção do casamento, eu estava sendo apresentada a toda a família. Eventualmente, alguém perguntou quando meu namorado e eu íamos nos casar, e meu namorado simplesmente piscou para a pergunta porque ele sabia que eu já sabia que ele estava planejando propor em breve. Ele simplesmente fez muitas perguntas relacionadas a anéis, já que ele sabia que eu não gosto de diamantes, mas não tinha certeza da direção que deveria seguir, já que eu mal uso anéis. Ele poderia até me propor com um anel de pirulito, não me importaria. Mais tarde, em um ponto, um dos primos dele perguntou como eu me sentiria se meu futuro filho aprendesse a língua nativa deles, ao que respondi: eu não quero ter filhos, mas na verdade estou aprendendo a língua sozinha. Havia alguns membros da família por perto, incluindo os pais do meu namorado, sem meu namorado, e todos me deram um olhar do tipo: o que diabos você está dizendo? Eu não entendi por que estava recebendo aquele olhar, então apenas ri de forma constrangedora e pedi a todos para não contar ao meu namorado que eu estava aprendendo a língua, porque eu queria surpreendê-lo. Achei que seria fofo responder ao pedido de casamento dele na língua nativa dele. Procurei meu namorado e encontrei o irmão dele e a noiva dele em vez disso. Estávamos conversando e, eventualmente, perguntei: Ei, é estranho na sua cultura não ter filhos? Porque eu recebi olhares estranhos dos seus pais quando eu disse que não queria ter filhos. O irmão dele me disse que não era estranho, mas que meu namorado sempre quis ter filhos, então provavelmente chocou os pais deles ouvir que eu não queria ter filhos. Aparentemente, meu namorado sempre quis pelo menos 3 filhos e sempre estava muito animado com a ideia de ter filhos. Acho que o irmão dele percebeu a expressão no meu rosto e deu um passo atrás um pouco, dizendo algo como: Espera, dane-se, não é grande coisa. Ele mudou de ideia porque te ama mais do que a ideia de ter filhos. Na viagem de volta para casa com meu namorado, perguntei a ele se ele realmente está bem em não ter filhos. Ele suspirou porque aparentemente ouviu dos pais dele sobre o que eu disse. Ele pediu desculpas por isso e disse que parou de falar sobre filhos desde que começamos a namorar, mas que os pais dele sempre presumiram que teríamos filhos. Às vezes, ele se pergunta se eu vou mudar de ideia, mas ele não acha que eu vou. Ele disse que, quando conversamos sobre isso enquanto estávamos namorando, ele conseguia imaginar um futuro sem filhos porque não conseguia imaginar um futuro sem mim. Já se passou 1 mês desde o casamento. Mas comecei a notar pequenas coisas com meu namorado. Muitos dos nossos amigos têm filhos e eu sempre deixo meus amigos saberem que eles podem trazer seus filhos em vez de precisar encontrar uma babá. Eu percebi que meu namorado parece ligeiramente invejoso quando vê nossos amigos interagindo com seus filhos. Ou às vezes eu vejo ele parecer um pouco desanimado quando vê uma família com um monte de crianças. Talvez isso esteja na minha cabeça agora que eu sei que ele sempre quis ser pai até me conhecer. Talvez não esteja na minha cabeça. Eu realmente quero que ele seja feliz, mas sei que não quero ser mãe. Eu gostaria de me sentir diferente e gostaria de poder fazer um compromisso por ele, mas nunca gostaria de trazer filhos a este mundo sabendo que não os quero. Isso não é justo para a criança. E se a felicidade dele significa que ele encontra outra pessoa para ter filhos, eu terei que viver com isso. Ele sabe que algo está errado porque disse que sinto que estou afastada ultimamente. Acho que ele sabe por quê. Sei que tenho que sentar com ele e conversar sobre isso. Parte de mim sente que essa conversa levará ao nosso rompimento porque ele realmente deseja ter filhos. Estou também preocupada que, se ele ficar comigo, ele possa me ressentir por não querer filhos como ele. Eu me sinto terrível. Atualização. 2 dias após a minha postagem original, meu namorado e eu nos sentamos finalmente para conversar. Como eu suspeitava, ele sabia exatamente o que estava me incomodando, mas ele não queria me pressionar a ter a conversa antes de eu estar pronta. Ele começou explicando por que ele está bem com a ideia de não ter filhos.
Ele cresceu com seus pais e irmão. Ele viu a alegria que seus pais tinham ao criar os dois, mas também viu como eles eram infelizes em seu casamento. Sim, eles ainda estão juntos, mas são mais como colegas de quarto do que um casal de verdade. Meu namorado era muito cético quando se tratava de relacionamentos enquanto crescia, porque sentia que nunca via casais felizes o suficiente. Seus pais não eram felizes. Seus amigos entravam e saíam de relacionamentos. Ele entrava e saía de relacionamentos. Na cabeça dele, ter filhos traria felicidade e propósito a ele e a sua parceira. Sim, ele admitiu que essa ideia era absolutamente insana, mas quando começamos a namorar, ele percebeu isso e começou a fazer terapia para ajudá-lo a lidar com esses sentimentos. Ele continua fazendo terapia desde então. Ele disse que, quando me conheceu, eu mudei tudo para ele e que ele sabia no nosso segundo encontro que ia casar comigo. Então, quando meses depois mencionei que não queria filhos, ele ficou desapontado, mas a principal razão era porque a ideia de ter versões pequenas de mim correndo por aí era algo com que ele tinha pensado durante os meses em que estávamos namorando. E sim, ele quis dizer quando disse que podia imaginar um futuro sem filhos, mas não podia imaginar um futuro sem mim. É por isso que ele foi super favorável quando eu comecei a pesquisar cirurgias para evitar que a possibilidade de ter filhos se tornasse realidade para mim. É por isso que ele nunca sequer menciona a possibilidade de um de nós mudar de ideia. Perguntei se ele sentia ciúmes dos nossos amigos com filhos, e ele riu. Ele disse que, quando vê uma família ou vê nossos amigos com seus filhos, ele pode ver que o relacionamento entre um pai e um filho é especial, mas a liberdade que temos em nosso relacionamento, junto com os fundos extras que temos para nós mesmos, superam em muito seus sentimentos passados sobre ser pai. Ele disse que eu sou a família dele e que, se eu não quiser aumentar o tamanho da nossa família, ele não tem problemas com isso porque já é tão feliz. Ele finalmente encontrou o amor da vida dele, o que ele nunca achou que fosse acontecer, então ele não quer mexer em algo que é perfeito. Ele simplesmente nunca mencionou isso com a família dele e estava um pouco preocupado que eles tentassem nos pressionar. As crianças são uma questão importante na família dele. O irmão dele já sabia e, obviamente, não teve problemas com isso. Ele disse que conversou com os pais e os parentes com quem ele era mais próximo sobre isso. Os pais dele não estão exatamente felizes, mas meu namorado admitiu para mim que mentiu para eles e disse que era ele quem não queria filhos primeiro. Ele simplesmente não estava certo de qual seria a reação deles e não queria que eu enfrentasse qualquer reação negativa. Ele disse que, se eu me sentir pressionada sobre qualquer coisa, seja por ele, pela família dele ou até pela minha família, é para eu avisá-lo porque somos parceiros e resolvemos essas coisas juntos. Ele não tem medo de cortar relações com qualquer pessoa que faça um grande alarde por algo que não é da conta deles. Eu disse a ele que minha principal preocupação era que ele estivesse priorizando minha felicidade sobre a dele, porque ele tem uma tendência a fazer isso com as pessoas que ele ama. E eu não queria que ele se arrependesse de nada mais tarde. Ele disse que entendia minha preocupação, mas que jurou por todos os lados que esses 4 anos foram os mais felizes da vida dele. E o fato de eu estar tão preocupada se ele estava feliz ou não é uma prova adicional de que somos feitos um para o outro, porque eu também tenho uma tendência a priorizar a felicidade dele sobre a minha, hahaha. Ele então me pediu em casamento com o anel original que ele comprou no primeiro ano em que estávamos juntos. Eu nem sabia que ele tinha comprado um anel antes. Ele disse que teria feito isso no primeiro ano, mas eu fiz um comentário de que queria esperar pelo menos 3 anos antes de ficarmos noivos, e agora ele está ganhando significativamente mais dinheiro, então ele estava procurando um novo anel para fazer um grande evento. Mas eu realmente amo o anel que ele comprou originalmente. Ele não é grande ou chamativo, mas é um design muito único, sutil e bonito. A cor também é a mesma cor dos olhos do meu namorado, e estou sempre elogiando seus olhos, ele tem os olhos mais gentis. Então, eu disse a ele que não há sentido em procurar outro anel, porque este já era perfeito. Minha namorada, 24, me culpa, 22, por não tê-la impedido de ir para casa com outro cara. Eu quero terminar. O que devo fazer? Eu, 22, minha namorada, 24, de 4 anos e alguns amigos saímos para a balada há alguns dias. Não foi uma noite pesada, mas ela ficou bastante bêbada. Mais ou menos na metade da noite, ela veio até mim do lado de fora, depois de ter desaparecido por um tempo, de mãos dadas com um homem mais velho e disse que estava indo ao banheiro com ele. Ambos voltaram cerca de 5 minutos depois, mas ela ignorou todas as minhas tentativas de fazê-la vir comigo. Eles estavam com os celulares nas mãos, como se estivessem trocando números, e ela simplesmente se recusou a ir para casa comigo.
Quando finalmente consegui chamar a atenção dela, disse a ela para ir embora e fui para casa sozinho. Verifiquei a localização dela quando cheguei em casa e vi que ela estava na casa de outra pessoa em uma parte totalmente diferente da cidade, onde ela ou eu não conhecemos ninguém. Descobri no dia seguinte que era a casa do mesmo cara, mas ela disse que saiu imediatamente e que nada aconteceu entre eles, ao mesmo tempo em que dizia que não se lembrava da maior parte da noite. Ela pediu desculpas profundamente a princípio e estava chorando ao telefone comigo sobre o fato de que não pode me perder, mas nos encontramos para tomar café no dia seguinte e ela disse que eu deveria tê-la forçado a vir comigo, e que sou culpado por comprometer nosso relacionamento permitindo que isso acontecesse. Agora sinto que fiz algo errado e deveria tê-la impedido. Ela também ameaçou se enforcar. Isso é algo que devo contar aos pais dela ou não é da minha conta? Atualização. Fui conversar com ela ontem. Ela disse que está disposta a mudar, fazer terapia e lutar pelo nosso relacionamento. Eu disse que a linha precisa ser traçada em algum lugar e terminei. Conversei com a mãe dela hoje e contei sobre as ameaças de suicídio que ela fez, o que a deixou horrorizada. Tanto ela quanto minha namorada estão convictas de que ela não foi infiel a mim, e parte de mim acredita nisso. No entanto, também nunca acreditei que ela viria até mim segurando a mão de outro homem. De qualquer forma, parece que ela e a mãe dela me culpam por ter terminado, mas senti que não tinha outra escolha. Eu não queria, mas senti que tinha que fazer isso por meu próprio bem. Há o argumento de que, não importa o que, eu deveria tê-la impedido de ir para casa com aquele homem, porque quem sabe o que poderia ter acontecido, mas também sei que fiz o meu melhor na situação para fazê-la voltar para casa e eu tinha a opinião de que ela tinha decidido me trair e eu não ia impedir isso. Eu nem sempre fui o namorado perfeito e talvez não estive lá para ela em momentos em que ela precisava de mim, mas sei que nunca fiz e nunca faria o que ela fez. Acho que preciso me dar permissão para dizer basta. Não importa o quanto você ame alguém, se isso estiver sacrificando sua própria saúde mental, como aconteceu comigo recentemente, então é hora de seguir em frente. Sinto-me despedaçado e cheio de culpa e arrependimento. Vou ficar bem, não é? Atualização. Alguns dias depois, ela apareceu na minha casa, apesar de eu ter dito para ela não fazer isso, me dizendo que ia se enforcar e que havia tomado um monte de drogas. Minha amiga ouviu tudo isso e viu que ela havia ido embora, afirmando que estava drogada. Uma perseguição selvagem se seguiu conosco tentando fazê-la parar, felizmente ela o fez e nós a levamos para casa. Eu senti como se aquele episódio tivesse eliminado completamente a mágoa e a dor que senti por ela ter ido para casa com aquele homem. Também sinto que nunca teria me perdoado se não tivesse tentado impedi-la de cometer, e estou com raiva dela por isso, com ou sem razão. Ela diz que não pretendia arrastar meus amigos para a situação, mas realmente se sentiu suicida naquele momento. Eu realmente acho que ela está genuinamente arrependida e desde então começou o aconselhamento, mas no final das contas o estrago está feito. Desde então, terminei com ela, mas ela se recusa a me deixar encontrar um inquilino substituto para o nosso apartamento que recentemente começamos a alugar juntos, Reino Unido. O que diabos eu devo fazer? Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 18 mil inscritos. Uma boa tarde pessoal.